Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com um mapa de fenômenos de transporte, tá? Vamos entender aí como é que funciona esse ciclo de potência, ok? E se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, nosso contato tá na descrição, tá? Tem o link ali do contato ou pode adicionar o nosso número também, tá? Que a gente consegue auxiliar você tanto nessa atividade quanto na atividade 1, 2, 3 e de outras disciplinas das áreas de engenharia também, ok? E assim, pessoal, deixa o like também, se inscreva no canal pra gente estar trazendo mais conteúdo e para estar fortalecendo aí o canal, tá bom? Vou fazer como sempre, vou fazer uma leitura inicial, uma contextualização, partindo do princípio que você está começando agora nessa disciplina e você não conhece alguns conceitos ainda, não sabe como que funciona o ciclo de potência, beleza? Então, de forma bem simples e didática para vocês, beleza? Então, vamos lá, vamos fazer uma leitura do contexto inicial aqui. Um dos maiores desafios da engenharia é atender às necessidades mundiais de geração de potência. Os dispositivos ou sistemas utilizados para produzir potência são geralmente chamados de motores, e os ciclos termodinâmicos nos quais eles operam são chamados de ciclos de potência. De maneira geral, a planta de potência a vapor é uma máquina térmica em que o fluido de trabalho escoa em regime permanente, sucessivamente por meio de uma bomba, de um evaporador, caldeira, de uma turbina e de um condensador, em um processo cíclico. Esses equipamentos são identificados na figura a seguir. Então nós temos a bomba, né? E nós temos aqui no sentido anti-horário, né? Ele passa aqui pela bomba, onde é através de energia, né? Gera o trabalho dessa bomba e ele vai circular. E nós vamos entender aí como que funciona mais ou menos o funcionamento, né? Desse ciclo. E assim, pessoal, ciclos de potência, como isso que vocês estão vendo, são sequências de transformações de energia térmica em energia mecânica, ok? Nós podemos utilizar em motores térmicos como turbinas a vapor, motores a combustão, etc, tá? Diversos outros exemplos. O fluido de trabalho, como nós vimos, ele circula em um ciclo fechado, passando pela bomba que vai pressurizar o fluido, beleza? A caldeira, ela aquece e vaporiza o fluido, beleza? A turbina, o vapor gira a turbina, tá? O vapor gerado na caldeira vai fazer a turbina girar e, consequentemente, gerar a potência, tá? Então ele segue para o condensador, tá? Segue para o condensador, onde o vapor vai ser resfriado, transformando ele de volta em líquido, beleza? Então, vapor para líquido, tá? Então, basicamente, esse seria o ciclo, tá? E assim, só entendendo um pouquinho mais a fundo, né? Nessa parte da bomba, nós temos o conteúdo abordado em mecânica dos fluidos, né? Porque para empurrar essa água através dos canos e vencer a resistência da tubulação, né? Seja por gravidade, pelos cotovelos da tubulação, seja o que for, é necessário aplicar uma força, uma energia externa, beleza? Para que consiga fazer a água circular, tá? Então ele segue para a caldeira, né? Como citado, onde o fluido vai ser aquecido, né? Então é a mesma coisa que imagina uma panela no fogão, tá? Com a água esquentando. A caldeira ela esquenta essa água até virar vapor, tá? Como se fosse água fervendo mesmo. Mas em vez de estar preparando alguma coisa, ela está preparando energia, tá? Esse vapor vai servir para energia.
Tá? A transferência de calor, nesse caso, ela acontece por condução e convecção. Tá? O calor ele passa da chama ou de outro fluido quente para o metal da caldeira e depois desse metal para a água. Ok? E a turbina seria o moinho do sistema. A bomba seria o coração do sistema, a caldeira seria o fogão do sistema, né? A turbina seria o moinho do sistema, tá? Então agora pense em um moinho de vento, né? Girando, só que girado pelo vapor. Então o vapor de água é muito quente com pressão, ele entra na turbina, empurra as pás, fazendo tudo girar, né? E isso então ocorre a conversão em trabalho mecânico, tá? Como girar um gerador, tá? E isso envolve mecânica dos fluidos também, tá? O vapor em alta velocidade ele interage com as pás, né? Gerando uma força de movimento. E o condensador seria o ar condicionado do sistema, tá? Depois de fazer seu trabalho na turbina, o vapor precisa ser resfriado para iniciar o ciclo novamente. Então, o condensador ele vai funcionar como um ar condicionado, tá? Que vai transformar esse vapor quente em água líquida novamente, tá? Ele faz isso trocando calor com uma água mais fria que circula em sentido oposto, que seria contra a corrente, tá? Igual quando colocamos água quente debaixo da torneira fria, tá? Então esse processo ele vai envolver uma troca de calor e escoamento interno nos tubos, tá? Então, depois que o vapor vira água de novo no condensador, ele volta para a bomba, né? Fechando o ciclo. E começa tudo novamente, beleza? Então, basicamente isso, tá? O fluido nesse caso seria por onde, vamos dizer assim, seria o sangue do sistema, né? Por onde vai ser transportada a energia. A bomba, então, ela é onde vai aumentar a pressão da água, seria como o coração do sistema. A caldeira é onde é aquecido e faz a evaporação da água, tá? Seria a panela, seria o fogão do sistema. A turbina vai gerar o trabalho com vapor, beleza? Moinho girando pelo vapor. Condensador vai resfriar e condensar o vapor, que seria o ar-condicionado. E temos aí o ciclo fechado então, que seria a reutilização contínua do fluido. É uma trilha circular, beleza? Então, esse é o funcionamento, tá, pessoal? De forma bem simples aí, para quem não tinha conhecido ainda. Claro, existem diversos outros tipos de ciclos com outras funções. Nós estamos vendo aqui o mais usual, o mais utilizado, tá? Aí vamos ver o que ele traz aqui na sequência. Só um minutinho, deixa eu só pegar aqui a ferramenta. Tá, pessoal, e entender isso também é muito importante, né? Ajuda o aluno a entender como que funcionam as máquinas térmicas reais, tá? Você vai conseguir se preparar, né, para projetar ou operar sistemas de geração de energia e aplicar muitos casos práticos aí da indústria, beleza? Ok, o que ele pede aqui para nós então? Se há escoamento de um fluido e troca térmica em equipamentos como caldeira e condensador, os conceitos de fenômenos de transporte são essenciais para o estudo desses equipamentos. Tá? Imagine que você foi escolhido para fazer um estudo mais detalhado sobre o condensador de uma máquina térmica. Para isso, alguns dados são importantes. Tá, vamos ver o que ele traz aqui para nós. A tubulação é feita de aço carbono, cujo diâmetro é 5,08 centímetros. Na temperatura do condensador, o fluido de trabalho possui massa específica de aproximadamente 1 grama por mililitro e viscosidade absoluta de 0,6531 cp.
Temperatura do fluido de trabalho na entrada do condensador 95 graus Celsius, tá? Então vou colocar aqui, ó, temperatura TI do condensador 95 graus Celsius, tá? °C. Temperatura da água na entrada do... perdão. Temperatura do fluido de trabalho na entrada do condensador. Tá? Vou colocar um Wzinho aqui para saber que é de trabalho. Temperatura da água na entrada do condensador. Tá? Agora sim, só o TI de entrada ou T0, tá? Posso colocar... Deixa eu arrumar aqui. Vou colocar assim, ó. Aqui T0W, temperatura de entrada de trabalho na entrada do condensador, e só o T0, que seria 20 graus. Tá? E aí nós temos aqui também, que ele cita, né? Temperatura de fluido de trabalho na saída do condensador. Então, TFW igual a 55 graus Celsius. E temperatura de água na saída do condensador 35. Tá? Só pra gente saber aqui que ele está falando do condensador. Só um esboço bem simples, tá? O coeficiente global de transferência de calor é de 100 watt por metro quadrado Kelvin, tá? Seria um escoamento contra corrente. Beleza? O que ele pede aqui para nós então? Diante do exposto, faça o que se pede a seguir. O fluido de trabalho passa pelo condensador a uma velocidade média de 5 metros por segundo. Determine a vazão mássica do fluido no condensador. Determine se o fluido em escoamento se encontra em regime laminar ou turbulento. Sendo o fator de atrito aproximadamente 0,019, determine a perda de carga do escoamento por metro de tubulação. Adote a gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Determine a área de troca térmica do condensador, sabendo que ele é um trocador de calor projetado para retirar calor do fluido a uma taxa de 75 kJ por quilo de fluido de trabalho utilizado no sistema. Tem um conceito aqui importante para nós aqui, pessoal, que seria esse aqui, ó, regime laminar e regime turbulento. Vamos entender qual que seria a diferença desses dois regimes, tá? Seria basicamente o comportamento dos fluidos. Tá? A gente vai entender que são diversos fatores que atuam sobre o fluido e pode deixar o fluido laminado ou turbulento. Tá? Então, o regime laminar ele é quando o fluido ele se move de uma forma mais organizada, tá? Vamos dizer assim, e suave, como camadas paralelas, né, que deslizam umas sobre as outras. Imagine um rio calmo, tá, onde a água flui devagar e reta. Tá? Nesse regime, há pouca mistura entre as camadas de fluido. Então, a gente consegue perceber uma baixa velocidade, pouco atrito e pouca perda de energia. Tá? Um exemplo prático é escoamento de óleo em uma seringa, tá? Por exemplo. Um exemplo bem prático. O que seria o regime turbulento? Já é o contrário, tá? Ocorre quando o fluido ele vai se mover de uma forma bem desorganizada e uma mistura intensa, vamos dizer assim, tá? Então imagine um rio com corredeiras cheio de curvas e pedras, tá? A água agita para todos os lados. Isso é um regime turbulento. Então
a gente vai observar uma alta velocidade, maior atrito interno e maior perda de energia, tá? Por exemplo, a água saindo com muita força de uma mangueira para lavar uma calçada, alguma coisa assim, tá? E aí nós vamos ter, pessoal, através de como posso dizer, número de Reynolds, né, que seria adimensional, não tem unidade de medida, ele é utilizado para a gente determinar justamente isso. Se ele passar de um determinado valor, ele é laminar. Se ele estiver entre uma faixa de valor, está em transição de laminar para turbulento. Se ele estiver acima de um determinado valor, se não me engano, 4.000, ele é turbulento, tá? E isso que a gente vai conseguir identificar aqui, fazendo as nossas considerações ali, beleza? Então basicamente é isso, vamos começar a organizar as informações para a gente determinar a vazão máxima do fluido no condensador, tá? Antes de ir lá para o arquivo, pessoal, vamos já calcular aqui o que a gente vai precisar, tá? Vamos já calcular a área da tubulação, tá? Que é feita de aço carbono ali. E nós temos o diâmetro. Com o diâmetro nós já conseguimos calcular aí qual seria a área, tá? Que a área da tubulação, né? Como a gente já sabe, é π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4, ou πr ao quadrado, tá? Ou πr ao quadrado, tá? Então se a gente pega aqui, ó, área, tá? Área é igual a π vezes r ao quadrado. O r a gente sabe que é diâmetro sobre 2. Diâmetro sobre 2, né? A gente tem aqui uma tubulação. Nós temos aqui o diâmetro de uma ponta a outra. O que seria o raio? Seria diâmetro sobre 2, né? Parti-lo ao meio. Certo? Então, como que ficaria aqui na fórmula? Ficaria π vezes d sobre 2, isso tudo ao quadrado. Certo? Fazendo as continhas, eleva o d ao quadrado, né? E o 2 ao quadrado, que seria 4. Πd ao quadrado sobre 4. Vamos calcular ali em centímetro, depois a gente pode transformar também, não tem problema, tá? Vamos transformar para metro, que é a unidade mais convencional, tá, pessoal? Que é basicamente centímetros, é só a gente dividir por 100 para transformar em metros, tá? Porque em 1 centímetro, em 1 metro tem 100 centímetros. Então, a gente substitui assim na fórmula, ó, π vezes, ficaria assim, ó, 0,0508, tá? Isso tudo ao quadrado sobre 4. A nossa área, então, seria de aproximadamente, deixa eu calcular aqui, vezes π, 2,03, tá? 0,3 arredondando, vezes 10 elevado a menos 3, tá, pessoal? Para quem não sabe, isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi dessa forma aqui, ó. 0,00203 metros quadrados. Só que a gente simplifica dessa forma aqui, beleza? A gente pode escrever das duas formas, substituindo de qualquer uma das duas formas ali na fórmula, tá? Para a gente calcular a vazão, dá na mesma, beleza? Então, vamos lá, vamos lá para o arquivo, a gente já tem a área, tá? Vamos fazer as transformações de unidades que a gente precisa, tá? Sempre, tá, pessoal? Um detalhe importante, sempre tentar trabalhar com quilos para massa, tá? Metros para distância, metros por segundo para velocidade, beleza? E por aí vai, tá? Geralmente essas unidades aqui são as mais convencionais para facilitar
as nossas contas, beleza? Que são as principais unidades do Sistema Internacional de Unidades, beleza? Pessoal, e aqui na atividade 1, vamos fazer uma leitura também, tá? Para nós entendermos aqui o que ela está pedindo. Atividade, tá? Os fenômenos de transporte são essenciais para diversas áreas da engenharia, pois explicam como a energia, massa e quantidade de movimento se deslocam em diferentes meios. Parte 1, tá? Explique os conceitos de fenômenos de transporte, descrevendo como forças motrizes, gradientes e a tendência ao equilíbrio se relacionam dentro desse contexto. Parte 2. Na descrição de fenômenos físicos, encontramos diversos tipos de grandezas diferentes. Como você bem sabe, cada uma dessas grandezas é dada por dimensões e unidades diferentes. No estudo de fenômenos de transporte, é comum nos depararmos com alguns números que, apesar de possuírem grande significado prático e físico, não apresentam unidades. São os chamados números adimensionais. Tá? Nesse sentido, mostre que o número de Reynolds é um número adimensional. Pessoal, a gente vai precisar aqui, para a parte 2, fazer um destrinchamento da fórmula do número de Reynolds até chegar ali e mostrar que ele não possui unidade. Basicamente, o número de Reynolds nós podemos calcular através dessa fórmula aqui, ó, tá? Ele é um número adimensional que não vai ter unidade, como metro, segundos, graus, seja o que for, que é a unidade de medida, tá? Para que ele serve? Ele serve para a gente saber como o fluido se comporta dentro de um tubo, tá? Se ele é laminar, se ele é turbulento, se ele está em transição de laminar para turbulento. Então, como a gente já viu ali no mapa, se ele for laminar, ele é um fluido suave, mais organizado. Se ele é turbulento, ele é mais bagunçado, tá? Agitado. Beleza? Uma força de atrito maior e tudo mais. Como que a gente pode calcular? A fórmula que a gente utiliza, pessoal, o número de Reynolds é assim, ó. O número de Reynolds, tá? A gente representa ele dessa forma aqui mesmo. É igual a ρ, tá? Vezes velocidade, vou chamar de Vzinho, vezes o diâmetro sobre o mi, tá? O que seria? O ρ é a densidade do fluido, tá? Ρ seria a densidade do fluido, tá? O V é a velocidade, tá? Velocidade. De forma bem simples aqui, só para vocês entenderem. Beleza? Velocidade. O D é o nosso diâmetro. Beleza? Diâmetro. E aí, pessoal, a gente precisa sempre trabalhar com as unidades de medidas do sistema internacional para facilitar a nossa vida, tá? Para a gente seguir pelo menor caminho possível. O Mi é a viscosidade do fluido. Só que aqui ele está pedindo para a gente determinar na parte 2 por que ela é adimensional. Por que o número de Reynolds é adimensional? Então a gente vai trabalhar de forma algébrica, tá? A gente vai trabalhar de forma algébrica até chegar até cortar todas as unidades de medida. A gente vai lá por aqui para ficar mais fácil. Eu fiz um esboço aqui para vocês entenderem qual que é a fórmula do número de Reynolds, tá? Então vamos lá para a gente conseguir determinar ali que ele é adimensional.